esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, segurar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, sim vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, sim vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Obrigado, Senhor, por me amar. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. O seu poder e seu querer. Cristo, meu Salvador, me eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, sim vou orar pela minha nação, vou servir e o pão eu vou amar, porque Ele me amou, multiplicar para avançar, sim vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Boa noite a todos os presentes, aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Todos são bem-vindos.
E eu estava ali pensando que hoje seria um culto especial, mas todos os cultos são especiais, né? Mas também hoje nós temos um culto específico. E também estava pensando no privilégio que nós temos de viver num país livre e podemos hoje estar de portas abertas, glorificando o nome do nosso Deus. E nesta noite, o nosso culto, ele é específico. Especial, ele vai ser sempre, né? Específico por quê? Porque estaremos falando de missões nacionais. Falando como? Não, falando não, mais uma vez reforçando, porque nós, batistas, já conhecemos o trabalho, já sabemos, né, que acontece esse trabalho de missões, essa necessidade de anunciar as boas novas. E neste dia de hoje, nós estaremos, assim, participando de momentos especiais, teremos palavra especial, como em todo o tempo, né? A gente fala especial, diferente, vamos dizer assim, né? Porque temos pessoas diferentes que virão nos falar nesta noite. E nesse ano, né, o tema de missões nacionais, porque ele me amou, né? Estamos aqui desfilando, né? E fazendo a propaganda, porque a propaganda também é a alma do negócio. E a nossa intenção, o propósito da campanha este ano é esse mesmo, né? Porque ele nos amou, vamos anunciar, vamos amar mais, vamos falar mais. E neste momento, para iniciar nesse momento essa nossa reunião, este culto, nós estaremos assistindo um vídeo que é um cordel. Então os irmãos vão estar assistindo e ao mesmo tempo refletindo, né, em tudo que será ali passado. Então é um pouquinho só do material, né, que Missões Nacionais têm trabalhado, desempenhado e tem assim distribuído às igrejas. E assim nós vamos estar assim quietinhos e os que estão em casa também, né, participando deste momento, tá bom? Que todos nós sejamos assim abençoados, agraciados, edificados com este momento aqui. Vamos ir contribuir, os missionários então. Vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Essa é uma chamada. Eu vou falar e ao aos mesmo amados tempo um que despertar Jesus da já igreja falou. de Cristo, Esse né? cordel Nos vai falar o chamando que para a Jesus nossa tarefa, ensinou. para a nossa Para missão. nós- Qual é o papel da igreja? Qual é a função da igreja? Então, não podemos nos calar diante de tudo que está acontecendo, vendo almas caminhando, né, para o inferno. Principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo um tempo atípico, né, um tempo diferente, de grandes desafios, né, onde há o isolamento social, onde há o medo, né, a insegurança, a dúvida, tudo por causa do Covid-19. Mas o mundo digital invadiu o nosso tempo, a nossa rotina, e é isso que nós estamos vivendo, é uma realidade, temos que nos adaptar, mas não podemos deixar que a igreja pare. E quem é a igreja? A igreja sou eu, a igreja é você. Então, vamos proclamar as boas novas. E, neste momento, nós estaremos tendo a participação da equipe de louvor, que estará apresentando uma música.
te confiar. Nós não podemos deixar passar esse momento de estarmos orando por missões nacionais, pelos desafios e pelos projetos também, né, que nós vamos ouvir, que há, e que nós possamos estar neste momento voltados, orando. E por isso eu vou fazer essa oração, e os irmãos querendo ficar de pé, de joelhos, como quiser, lembrando de um motivo, mas pensando na sua nação, pensando na nossa nação, no meu Brasil, no nosso Brasil, vamos estar orando neste momento. Oremos. Querido Deus, nós te rendemos graças nesta noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa. Nós te agradecemos porque o Senhor nos alcançou. As boas novas de salvação nos alcançou. Nós entendemos que somos pecadores e precisamos de Jesus como Senhor e Salvador, ó Pai. E a nossa oração nesta noite, ó Pai, é que esta mensagem, esta grande e maravilhosa mensagem, alcance o coração de todo o nosso país, de todo o Brasil, ó Pai. Mas, no entanto, ó Deus, nós também pedimos que o Senhor abençoe os teus servos, missionários, ó Deus, líderes, onde quer que eles estão, ó Pai, falando, anunciando as boas novas, possam eles encontrar terra, ó Deus, que seja boa terra, para receber essa semente, ó Pai, e assim terem vidas transformadas pelo poder de Jesus. Por isso, abençoe, Pai, os teus servos, suprindo em tudo as suas necessidades, ó Pai, e que eles sempre avancem, ó Pai, jamais desistam ou voltem para trás, mas sempre avançando, ó Pai. E que a tua igreja, Senhor, tenha consciência de que precisamos segurar as cordas, ó Pai. Nos abençoe e coloque no nosso coração essa alegria de saber que o Senhor nos amou primeiro, mas que há tantos outros que precisam conhecer e receber este amor, ó Pai. Coloca no nosso coração o desejo de estar orando intensamente todos os dias, ó Pai, por esta causa, Senhor. Estarmos também com o nosso coração aberto para contribuir, ó Deus, abençoando, ó Deus, para que os projetos, para que toda, Deus, essa pregação do Evangelho não pare, não cesse, ó Deus, por falta de recursos, ó Deus. E cada dia mais, ó Deus, supra as necessidades desses teus servos, ó Pai, que tem esse chamado tão específico, tão direto, ó Pai. Que o Senhor conceda as mais ricas bênçãos sobre a vida deles, ó Pai, que eles não venham padecer nenhuma necessidade, ó Pai. Hoje, ó Deus, nós colocamos de um modo especial o Ronaldo, ó Deus, que está aqui com a sua esposa, que o Senhor abençoe grandemente o seu ministério, que ainda vamos ouvi-lo, ó Pai, que o Senhor possa estar com ele, e que a palavra que ele trará, ó Pai, possa nos levar, ó Pai, a refletir, a uma mudança de atitude, ó Pai. Ó Deus, alcance nosso país, ó Deus, para que a nossa terra seja sarada, ó Deus, e nossa terra, ó Deus, o Brasil, possa ser salvo por Jesus Cristo, Deus. É a nossa oração, Pai, mas não nos deixa, Pai, acharmos que estamos isentos, ó Deus, dessa responsabilidade, deste compromisso. Este compromisso, ó Deus, essa responsabilidade é minha, é de cada um de nós, ó Pai, de anunciar, de testemunhar, onde quer que nós estivermos, ó Pai. Ó Deus, portanto, abençoe, ó Deus, todos esses teus servos e toda essa programação, todo esse projeto, toda esta pregação, onde está sendo feita, Pai, em todos os cantos do Brasil, ó Pai. É em teu nome, Jesus, que nesta noite nós oramos, agradecido porque a tua graça chegou até nós, ó Pai. Mas também te pedindo que a tua graça salvadora chegue ao coração de muitos, muitos que estão precisando, principalmente nesses dias que estamos vivendo, ó Pai, dias de incertezas, dias de medo, de insegurança, mas nós temos o Senhor e nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Ti, por isso estamos seguros, ó Pai. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos com um coração muito, muito grato por nos amar, porque o Senhor nos amou primeiro. Em Teu nome, Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura bíblica juntos, que está lá em Romanos 8, do versículo 35 e 39. E eu acredito que vai ser, né? E eu acredito que a igreja pode participar dessa leitura, ainda que é uma leitura única, né? Uma versão única. Então, os irmãos podem participar dessa leitura também. Então, vocês querendo também ficar em pé, fiquem sempre à vontade, né? À vontade, sim, na presença de Deus. E nós vamos estar lendo Romanos 8, do 35 ao 39. Vamos fazer essa leitura juntos? Para que ela se torne mais, né? Forte, assim, muito vigor, né? Romanos 8,
Eu vou ler porque eu vou ler na minha Bíblia, porque eu tenho certeza que é a mesma versão que está aqui. A versão transformadora, né, Peterson? Então, Romanos 8, irmãos, vamos ler juntos? 35. O que nos separará do amor de Cristo serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isto, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que assim seja, né? Nós vamos passar a palavra para o pastor Isaías, para que ele apresente o nosso missionário, né? E nós teremos este momento agora quietinhos no nosso canto, ouvindo o que Deus tem para nos falar através do teu servo, do missionário. Pastor Isaías? Eu sempre esqueço de tirar a máscara. Sempre esqueço. Irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor. Todo domingo nós teremos a nossa divulgação de missões, domingo de manhã e domingo à noite. A irmã Isabel vai estar nos ajudando. Domingo pela manhã falaremos sobre missões. Vamos levantar a nossa oferta de missões esse ano. E com certeza, Deus vai nos abençoar muito também. Eu estou muito feliz de conhecer o pastor Donaldo. Eu estava falando Donald. Pastor, por favor, a irmã Marinalva, depois você apresente a sua esposa, né? Vai apresentar a sua metade, né? E eu fiquei muito feliz de conhecer o pastor Donaldo, que ele conhece um grande amigo meu, lá em Manaus, que é o pastor Joctan, né? Espero que você leve um grande abraço, fale que você, só diga que eu perdi meus cabelos. E com certeza, mande um grande abraço. Irmã Marinalva, esposa do pastor, eles são de Manaus, vieram fazer a nossa divulgação em missões nacionais aqui, e nós estamos recebendo, né, com grande prazer, com grande alegria, esse casal simpático, lá do Maranhão e do Amazonas, né? Depois, se quiser contar a história, como Deus os uniu, será muito bom escutar também, né? A distância é muito grande, né? Pastor, fique à vontade, que Deus abençoe. Esteja aqui como se estivesse lá em Manaus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Amém? Okay. Vou tirar aqui. Boa noite, irmãos. Eu quero saudá-los em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme a força do seu poder que nós opera. Amém? E pensa na alegria de um amazonense estar aqui com os irmãos. Assim, a recepção, sem palavras, hein, pastor Isaías, irmã Ivone, o cuidado dos irmãos, desde quando nos buscaram lá em Varginha até aqui. Então, muito obrigado pelo carinho. Tá? E para nós uma alegria imensa poder falar nesse tempo de missões. Espero que não seja a primeira nem a última. Sou casado com essa jovem, a mulher mais linda do mundo, do meu mundo, tá bom? Antes que maranhense, mas hoje ela é conhecida como Marazônia. Marazônia, mistura de maranhense com Amazonas, né? Hoje ela é Marazônia. E somos casados, graças a Deus, e 11 anos em missões. Ela vai falar um pouquinho e daqui a pouco eu continuo. Graça e paz, amada igreja, amém? É um privilégio nós estarmos aqui, como já foi dito pelo pastor Donaldo. Somos casados, temos 2 filhos, pode até colocar aí nossos filhos, nossa família. É uma família missionária que ama o Senhor. Estamos ali no Amazonas, trabalhando, somos seus missionários, pois somos missionários de missões nacionais, logo somos missionários desta amada igreja. Então, nós temos Max, Priscila, casada com André,
que é o nosso genro, e todos servindo ao Senhor. Então, essa é a sua família missionária, e agora vocês estão conhecendo uma família que eu sei que, quando a gente olha nos cartazes de Missões Nacionais, vê lá a família, e agora vocês estão conhecendo pessoalmente, pelo menos o casal, e nós estamos ali, Deus nos deu a oportunidade de servirmos a Deus ali no Amazonas. Somos coordenadores do Radical Amazônia, e já treinamos 17 turmas de jovens radicais. Inclusive, a Brenda esteve aqui, né? A nossa radical, Brenda, ela é mineira, foi lá para o Amazonas, e ali nós a treinamos durante 3 meses e enviamos para uma comunidade ribeirinha, e juntamente com a sua dupla, que a gente diz dupla, que é a Dinamara, estão servindo ao Senhor. Então, muito obrigada por ter recebido a nossa radical, e muitos adotaram em oração, nas contribuições, e nós queremos agradecer, irmãos. No mês de setembro, outubro, Missões Nacionais, ela envia os seus missionários às igrejas batistas no Brasil. Aí você diz, fazer o quê? Compartilhar as bênçãos recebidas ali. Nós, como seus missionários, passamos o ano inteiro lá nas comunidades ribeirinhas, treinando esses jovens. E muitas vezes, pastor, as pessoas dizem assim, chegou o tempo da campanha, vão já pedir dinheiro. O pastor pede dinheiro, o promotor de missões vem aqui e pede dinheiro. Para que mesmo esse dinheiro? Aonde vai esse dinheiro? Às vezes as pessoas ficam dentro da igreja, ficam perguntando. E nós vamos apresentar para vocês, hoje nós estamos aqui para prestar relatório daquela oferta sua, das suas orações. Nós queremos dizer, nós costumamos dizer assim, nós não estamos pedindo dinheiro, porque dinheiro compra coisas. Mas a sua oferta para o Senhor salva vidas. As nossas ofertas têm salvado vidas lá na Amazônia, lá onde talvez você nunca vá pessoalmente, mas você tem ido através das suas ofertas e através das suas orações. E como batista e missionários de vocês, nós queremos agradecer. Então, nós vamos passar um vídeo, como acontece no treinamento radical. Tá? Nós já treinamos 17 turmas, dessas 17 turmas durante esses 11 anos, são 177 jovens treinados para a glória de Deus e enviados para o campo amazonense, para levar o amor de Deus àquele povo tão esquecido ali no estado do Amazonas. Então, eu queria que soltasse esse vídeo e agradeço pela oportunidade de estar nos recebendo nessa noite. As inscrições para a próxima turma já estão abertas. E essa turma, a turma 18, vai iniciar em fevereiro de 2021. Contamos com vocês, jovens vocacionados, para juntos plantarmos igrejas em comunidades ribeirinhas ainda não alcançadas. Faça parte você também deste projeto e assim ganharemos a pátria para Cristo, porque ser radical é ouvir a voz de Deus e obedecer. Faça a sua inscrição imediatamente. Deus abençoe. Para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus venceu.
Muito bem, queridos irmãos, e nós queremos levar da igreja pelo menos 3 jovens, tá bom? O radical é para jovens de 18 a 50 anos ou casais sem filhos. Mas, pastor, olha, tenho 51, tenho boa saúde, Deus está me chamando. Pode nos procurar ali na porta que a gente conversa. Nós não viemos aqui à toa, hein, pastor Isaías, irmã Ivone, nós viemos aqui para levar jovens missionários para a Amazônia. E nós estamos vivendo esse período de campanha porque Ele me amou. E o interessante, passa para mim o slide. O interessante é que quando nós olhamos porque Ele me amou, algo nos chama a atenção desse porque Ele nos amou. Quando nós olhamos para o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, fica mais fácil de responder o chamado missionário. Ele nos amou de tal maneira. João 3,16, que é o versículo que todo cristão tem que saber, né? Todo cristão tem que saber, João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, né? Mas tenha a vida eterna. Então, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário foi algo inexplicável, algo inimaginável para nós, porém, por amor. E esse amor, por causa desse amor, Jesus pagou um alto preço quando olhou para mim e olhou para você, não olhando a cor da pele, a raça, não olhando a nacionalidade, mas simplesmente nos amou. E nos amou de tal maneira, nos amou de uma forma inexplicável. Irmãos, o que nós podemos fazer por esse amor? E quando nós olhamos para a obra missionária no Brasil, eu preciso voltar. A obra missionária no Brasil, nós temos 912 missionários no Brasil. Como é que eu posso amar a obra missionária? Primeiro eu preciso conhecer. Se eu não conheço, eu não vou saber o que se passa, né? Então, nós temos 912 missionários no Brasil, nós temos 7 programas radicais no Brasil. O primeiro deles, no Brasil, foi o Projeto Radical Amazônia, lá na Amazônia. Hoje nós treinamos 177 jovens. Nós temos mais de 500 projetos de plantação de igrejas. Os irmãos sabiam disso? Que esse projeto é da sua igreja. Quando você oferta, quando você ora, quando você envia missionários, esta igreja faz parte de um grande projeto. Por isso eu estou muito tranquilo, que eu estou na minha igreja, com o meu povo, com o meu pastor, né, minha pastora no bom sentido, né, e para levar o evangelho, porque juntos nós levamos o evangelho. E nós queríamos, como disse minha digníssima, prestar relatório para os irmãos daquilo que Deus tem feito. Nós temos um sonho. Tá. Me ajuda aí que está passando muito rápido, por favor. Eu preciso só... Volta um pouco. Mais. Nós temos um sonho. Aí, esse sonho, meus irmãos, eu vou mostrar depois para vocês sobre a caravana missionária. A caravana missionária dos batistas brasileiros, através do barco missionário, leva a ação de compaixão e graça para as comunidades ribeirinhas, onde nós temos missionários. E no barco missionário, daqui a pouco eu mostro, tem consultórios odontológicos, consultórios médicos, leva ação social para toda a parte ribeirinha, onde nós temos missionários. E esse sonho também é levar para o sertão brasileiro. Claro que é diferente, né? Lá no Amazonas nós temos os maiores rios do mundo, Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões, Rio Juruá, Rio Japurá, e lá se vai, os rios maiores do mundo. No sertão nós temos o quê? As maiores estradas. Então, nós queremos, irmãos, também levar o novo sorriso para o sertão. E essa carreta, ela também vai ter consultórios médicos, odontológicos, e vai levar ação de compaixão e graça para o sertão. E quem vai fazer isso, meus irmãos? São os batistas brasileiros. Então, queria que os irmãos sonhassem conosco. Quando nós olhamos para essa realidade do sertão, nos chama a atenção, porque agora o povo sertanejo também vai poder sonhar com a obra missionária. Porque Ele me amou primeiro.
porque Ele me amou primeiro. Irmãos, e dentro desse tema, porque Ele me amou, eu queria conversar com os irmãos e mostrar para os irmãos o que Deus tem feito ali na Amazônia, e com esse amor que transforma vidas. Eu queria recitar junto com os irmãos a nossa divisa, que está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19. Vamos lá? Todo mundo comigo? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. De novo, nós, porque Ele nos amou primeiro. Como eu estava falando, esse amor é inexplicável. Como é que alguém pode amar pessoas pecadoras como nós, pessoas, na maioria das vezes, rebeldes, que não aceitam o Evangelho? E olha, irmãos, eu sou fruto de trabalho missionário. Deus decidiu, por amor à minha família, também compartilhar dessa graça maravilhosa. Eu nasci num lar cristão, meus pais conheceram o Evangelho assim que eu nasci praticamente. Um senhor, eu só conheci o primeiro nome dele, chamado Alcione. O Alcione, pastor Isaías, ele era um leigo, alguém que recebeu Jesus, e ele amou tanto Jesus, que ele decidiu levar o Evangelho para outras pessoas. E naquela época, há mais de 40 anos atrás, para chegar na minha cidade, levava em torno de 20 dias remando. Como é que rema 20 dias? Não tem como remar 20 dias direto. Então, você rema um dia, descansa à noite, continua no outro dia, total 20 dias. E ele conheceu um povo não alcançado num certo lugar, em uma comunidade ribeirinha. Nessa comunidade ribeirinha moravam meus pais. Minha mãe estava grávida do 4º filho. O Alcione, ele fez o relacionamento discipulador. Ele comeu peixe, ele comeu a farinha, coisa de amazonense, né, aquela farinha com caroço grande. Ele ganhou minha família para ele, e depois ele ganhou minha família para Jesus. Minha avó e toda a minha família adoravam mais de 400 santinhos. Quando eles se converteram, eles jogaram todos aqueles santinhos no rio. Agora, uma família convertida, uma família que passou a amar Jesus. Então, mamãe estava grávida do seu 4º filho. E mamãe passou, então, a ouvir a Rádio Transmundial. E ouvindo a Rádio Transmundial, o pastor Isaías pregava ali o pastor Donald. Todas as madrugadas, pregava o pastor Donald. E o pastor Donald pregava tão poderoso, mamãe conta, que todas as vezes que a palavra de Deus falava com ela, a criança saltava dentro dela. Ela sentia como Isabel. Lembra quando Isabel recebeu a visita de Maria? A criança saltava dentro dela. Então, ela decidiu fazer um voto com Deus. Ela disse, se Deus me der um filho homem, se essa criança que está no meu ventre for um homem, eu vou dar o nome desse pastor. E quero que ele seja um pastor. E Deus, pela sua graça, fez eu nascer, e mamãe me deu um nome melhorado. Não ficou Donald, né? Ela melhorou o meu nome, ela botou Donaldo. Olha como ficou lindo. Né, amor? Donaldo. Irmãos, eu cresci num novo tempo. Eu cresci ouvindo sobre a palavra de Deus. Eu cresci vendo meus pais orarem, lendo a Bíblia e ouvindo as histórias missionárias. Então, logo, meu coração pulsava por missões. Quando inteirei 15 anos, Deus me deu o privilégio de liderar a primeira igreja da minha cidade. Então, desde lá, fui consagrado muito cedo ao ministério pastoral. E estamos aqui por amor ao Evangelho, por causa desse amor, porque Ele me amou. Esse amor inexplicável, que a Bíblia diz. Então, nós o amamos. Hoje eu amo Jesus porque Ele me amou primeiro. Ele mandou o Alcione lá na minha remar 20 dias. Hoje a gente chega, pastor, em 1 hora, lanchas rápidas.
Os 20 dias duraram hoje 1 hora, lanchas bem rápidas. Mas se o Senhor não tivesse ido lá, irmãos, eu não sei o que seria hoje. E nós sabemos que quem muda uma vida, muda uma geração inteira. Hoje nós somos 3 pastores na família, que Deus deu o privilégio de sermos abençoados. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que eu aprendo? Eu aprendo que o amor, ele é o principal atributo de Deus. E é também esse amor que me atrai a Ele. Me atrai a Ele. O que diz Romanos 5,8? Que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, por causa desse amor de Deus, porque Ele me amou primeiro, eu sou amado, eu sou restaurado, eu sou justificado, somos transformados, temos vida eterna. Quem crê em Jesus, quem já de fato entregou a vida para Jesus, tem a vida eterna. Então, a nossa vida, quando nós entendemos que Ele nos amou primeiro, ela se torna uma celebração desse amor. A nossa vida se torna a celebração do amor de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Então, porque Ele me amou primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu preciso entender, né, o que a Bíblia diz. Vamos ler comigo? Dá para ler? João 15:13. Vamos lá? Ninguém tem. Imagina se eu peço o seu filho para morrer pelo um ribeirinho. Duvido que não, né? Porque ninguém tem o maior amor do que esse. E Jesus, primeira carta de João 4,9, o texto diz assim, ó, vamos lá comigo? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. Então, Jesus veio aqui. Por isso, Ele nos conhece. Ele sabe o que nós passamos. Então, porque Ele me amou primeiro, eu preciso amar a obra missionária. Mas para que eu possa amar a obra missionária, eu preciso conhecer a obra missionária. Aí eu pergunto para esta igreja linda do Senhor, você conhece a obra missionária no seu país? A gente canta muito, né? Minha pátria para Cristo. E olha, que é um hino muito lindo, né? É o nosso hino nacional. Minha pátria para Cristo, és a minha petição. Mas eu conheço. Você conhece? Você faz pesquisas para conhecer a obra missionária no seu país? Você conhece os seus missionários? Os seus 912 missionários, são 500 projetos que você conhece os 7 programas radicais que temos no nosso país. Queridos, se eu não conheço, eu não amo. Porque conhecer é muito mais profundo do que ouvir falar. E por isso que estou muito à vontade para falar com a minha igreja. Nós precisamos conhecer. Quando eu olho para a palavra de Deus, a minha Bíblia me diz algumas coisas interessantes sobre isso. Marcos 12, 29 a 31, diz assim, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Quando eu amo Deus, eu o conheço. Lá no Amazonas, nós trabalhamos no Rio Negro. A margem esquerda do Rio Negro tem um lago na nossa base, que nós treinamos os jovens a remar, pescar, nadar, lavar roupa no rio, lavar vasilha no rio, tudo no rio. Eles vão trabalhar com ribeirinho, tem que saber. E alguns me perguntam, pastor Donaldo, e aí nesse rio tem piranha? A resposta é sim. Jacaré? Sim.
nesse rio tem cobra? Sim. E eles vão nos atacar? A resposta é não. Nós não estamos na cadeia alimentar dos animais. É nós que atacamos ele, ao contrário. Somos nós que comemos os jacarés. Somos nós que comemos as piranhas. Mas por que estou contando isso, irmãos? Nós não vemos esse tipo de animais, porque a maioria das vezes que nós nadamos na superfície. Mas se você botar um óculos de mergulhador, uma roupa de mergulhador e for muito mais profundo, tu vai descobrir que no rio tem todo tipo de animais. Por que estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes nós somos cristãos superficiais. A gente lê a Bíblia só por ler. A gente ora só por orar, aquela oraçãozinha vaga. Mas quando nós mergulhamos na palavra, tu vai descobrir um Deus muito próximo, um Deus que quer se relacionar conosco. Quando nós mergulhamos na palavra, nós vamos passar a conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Quando nós mergulhamos na palavra, Deus ele vai se revelar a nós. Nós vamos deixar de ser apenas crentes superficiais. Eu acho que aqui não tem superficiais, só lá no Amazonas, né? E quando eu mergulho na palavra, eu conheço Deus e eu o amo. Mas quando eu não conheço Deus, eu não amo. E aí eu não vou amar também o próximo, que está próximo de mim, que está pertinho de mim. E nós achamos que fazer missões só são para aqueles que estão lá na ponta. Olha, irmãos, não é. Nós somos missionários de ponta, mas missionários somos todos nós. Então, você vai fazer missões como? Falando de Jesus, porque você ama a Deus, e você vai falar de Jesus para o seu amigo de trabalho, que ainda não ouviu. Você vai falar de Jesus para o seu coleguinha de escola. Você vai falar de Jesus para qualquer pessoa, para o seu parente. Porque, irmãos, quando eu falo de Jesus para as pessoas, eu demonstro que amo a Deus. Este é o principal mandamento, amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu vou amar aquele que está próximo de mim. O meu próximo. E como é que eu amo? Falando de Jesus. Porque falar de Jesus é a melhor notícia que tem. É contar as boas novas. É algo que tem que incendiar meu coração. Ele não é secundário, tem que ser em primeiro lugar. Eu amo Deus e amo meu próximo, eu vou falar de Jesus. Mas preste atenção, quando eu não gosto de falar de Jesus, pode ser que eu esteja só na superfície. Pode ser que eu seja só um religioso. E pode ser que eu não ame Deus. Existem no Brasil 8 segmentos menos evangelizados. Eu vou mostrar 2 deles. O primeiro deles são os povos indígenas. Existem 106 etnias no Brasil. 42 dessas etnias nunca ouviram falar do Evangelho. Nunca ouviram falar do Evangelho. Alguém diz assim, é índio, pastor Donaldo. Quem se importa com índio? Deus se importa. Deus se importa que mandou Jesus morrer por eles. Tem até uma história de uma certa irmã que no Amazonas tem alguns lugares que ainda cometem o infanticídio. Isso é meio que cultural. Errado, uma cultura errada, mas é tratado como cultura, no meio dos índios. No meio dos índios. Estou falando de indígena. E ela ia matar os filhos porque nasceu gêmeo. No infanticídio, mata seus filhos quando eles têm microcefalia, nasce deficiente, quando nasce gêmeo, quando nasce com alguma deformação, algumas etnias enterram vivos os filhos. E esta senhora indígena ia matar seus filhos, porque eles nasceram gêmeos. Só que antes disso acontecer, ela recebeu na sua casa, mandado por Deus, um missionário, pastor Isaías. E o missionário falou de Jesus para ela, para a sua família. E ela diz, eu só não matei meus filhos, porque recebi Jesus como meu Salvador antes. O Evangelho mudou a minha vida. Quantas pessoas no nosso país, perto de nós, estão se suicidando, querendo tirar a própria vida, precisando de missionários que vai lá pregar o Evangelho. Quem são os missionários? Todos nós. Nós fomos comissionados no dia da nossa conversão. Então, você é o missionário.
42 etnias. Me lembrei do pastor Oswaldo Smith, que dizia assim no seu livro, O Clamor do Mundo, que adianta pregarmos o evangelho para quem já ouviu duas ou três vezes, enquanto tem gente que não ouviu nenhuma vez sequer. Nenhuma vez sequer. Como é gostoso estar no culto, e eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, já falei isso, vou repetir muitas vezes ainda isso, porque é verdade, irmão, não estou aqui com demagogia, é gostoso estar junto ouvindo o evangelho. Tem gente que não tem esse privilégio. O segundo povo menos evangelizado do Brasil são os ribeirinhos. Na Amazônia existem cerca de 37 mil comunidades ribeirinhas, em toda a Amazônia legal. 10 mil comunidades ribeirinhas não têm a presença evangélica. No estado do Amazonas, são 10 mil comunidades ribeirinhas e 4 mil comunidades ribeirinhas não têm a presença evangélica. Para chegar nessas comunidades ribeirinhas, levam-se de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até 30 dias de barco só indo. Só indo. São pessoas que moram em beiras de rio, e que precisam ouvir das boas novas do Evangelho. E Paulo, no livro de Romanos, diz assim, mas como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se eles não forem enviados? Não sei como é que os irmãos se sentem, a gente fala muito em missões mundiais, e o que temos que fazer, claro, mas aqui no nosso país, nós temos uma janela 1040, que o primeiro e o segundo povo menos evangelizado do Brasil estão aqui no nosso país, são nossos irmãos. E a Bíblia diz que se eles não ouvirem do Evangelho, eles não serão condenados. Eles já estão condenados. Nós estamos preocupados com o coronavírus e temos que usar máscara, temos que tomar todo cuidado. Porém, queridos, o maior vírus não é o coronavírus. O maior vírus chama-se pecado. E esse vírus contagiou a humanidade inteira com a famosa incredulidade. E todo aquele que não crê, diz a Bíblia, já está condenado. Não será, já está. Foi por isso que Jesus veio e me amou. Ô querido, você está aqui nessa noite porque alguém falou de Jesus para você. Agora é a nossa vez. Nós não podemos perder essa chama. Esse ardor missionário tem que nos impulsar. Falar de Jesus tem que ser a nossa maior motivação. Eles não serão, queridos. Se o seu vizinho morrer sem Jesus, ele vai para o inferno. E a Bíblia diz que o seu fogo nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. Vai sofrer pelos séculos dos séculos. É hora de dizer quem nós somos, porque uma luz não pode ficar escondida. Nós somos a luz, filhos, nós somos, brilhamos com a luz do mundo, com a luz de Cristo. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Então, eu preciso amar a obra missionária, mas para que eu possa amar, eu tenho que conhecer, e conhecer mais intimamente. O chamado de Deus é conhecê-lo. É mergulhar na sua palavra para conhecê-lo. Irmãos, quando nós conhecemos Deus, pastor, me lembro do meu chamado. Estávamos pastoreando igreja, sou pastor de igreja, meu chamado pastoral. Irmãos, e olha, como pastor também, algo que mais morre no meu coração é chamado pastoral. Que Deus nos chamou para sermos pastor missionário. Para onde? Para a comunidade ribeirinha. Eu falei que nasci numa comunidade ribeirinha. Lá na minha comunidade ribeirinha, nós pescávamos, nós roçávamos, nós íamos fazer as coisas de ribeirinho, levávamos meus irmãos para a escola rural. Era uma coisa muito interessante. Aquilo não me motivava a ser ribeirinho. Quando eu recebi o chamado para voltar para plantar a igreja entre os ribeirinhos, foi assim, criou-se um parafuso na minha cabeça. Fiquei meio assim pensando, será que é Deus mesmo? Irmãos, quando eu decidi obedecer, Deus me deu a minha esposa e ela obedecemos juntos, chamados juntos, né, meu bem? Primeiro culto à noite, primeiro domingo, depois que nós decidimos deixar o nosso pouco para viver o tudo de Deus, o nosso auditório era sapos, eram os grilos, era uma escuridão só. 11 anos se passaram, eu vou mostrar para os irmãos o que Deus tem feito. Ele me amou primeiro.
E a gente, quando nós, olhando para missões, nós não pensamos nas adversidades, nós pensamos nas vidas. Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E Deus precisa de um homem só. Presta atenção, Deus quer um homem só. Deus quer usar a sua vida para fazer diferença para uma geração inteira. Mas para isso nós precisamos conhecer. Por que estou batendo nessa tecla, meus irmãos? Porque na maioria das vezes nós somos cristãos superficiais. A gente não lê a Bíblia e a gente é fraco. No primeiro problema que vem, a gente desiste de Deus, desvia. A Covid-19 veio só para provar quem é cristão e quem não é. Nós precisamos amar a Deus. Esse é o primeiro chamado. E quando eu amo a Deus, a palavra de Deus é fácil na minha boca. Aonde eu estiver, será que ele já tem Jesus? Será que ele já recebeu Jesus? Irmãos, isso nos incomoda. Que nós queremos falar de Jesus para eles. Porque ele me amou primeiro. Dá um clique para mim, só para passar. Obrigado. Porque ele me amou primeiro, eu multiplico o meu esforço missionário. E a ordem de Deus é multiplicar. Interessante esse texto, irmãos, porque essa ordem de multiplicar é desde a criação, desde o princípio. Crescei e multiplicai. A essência da vida é a multiplicação. Deus, ele é um Deus multiplicador. Quando nós fomos para o Radical Amazônia, era só eu e Marinalva e eu. E hoje, irmãos, através do esforço missionário, da dedicação missionária, nós somos hoje, no campo atual, treinamos 170 jovens, nós somos hoje, no campo, 68 missionários, já passaram muitos, mas hoje, no campo ribeirinho, vocês têm 68 missionários nas comunidades ribeirinhas, plantando igreja. Plantando igreja. Seus missionários, alguns moram, como o Cardio Brenda que passou aqui, em várzea. O que é isso, comunidade de várzea? A comunidade que passa 6 meses em terra seca e 6 meses no alagado. Quando a água vem, que inunda o chão, os ribeirinhos fazem um assoalho sobre assoalho, ou seja, tipo aqui levanta o assoalho e chama-se maromba. Até os animais ficam nas marombas. Mas seus missionários estão lá, plantando igrejas em duplas. 68 missionários nós temos hoje no Projeto Amazônia. Nós temos o Projeto Radical Amazônia, que treina os jovens. Passou, né? Passou rápido. A função do Radical Amazônia é treinar os jovens e enviá-los. Então, a ideia é treinar, capacitar e enviar. Irmãos, não tem como se nós quisermos avançar no Brasil, nós precisamos treinar. Põe para mim lá no Radical. Outro. Isso. O outro. Aí. Treinar, capacitar e enviar. Às vezes, nós achamos que o nosso aparente sucesso, ele é válido, mas se eu não treino, se eu não capacito, se nós não temos melhores líderes para o futuro, não vai adiantar. A próxima geração não vai conhecer o Evangelho. E eu, particularmente, me sinto muito feliz, porque a próxima geração está surgindo novos líderes, irmãos ribeirinhos, os autóctones, novos ribeirinhos têm se apresentado, e hoje alguns já são pastores. A nova geração, hoje não é mais só eu e Marinalva, mas ainda é pouco. Então, nós treinamos, capacitamos, enviamos. Essa aqui é a 17ª turma que nós treinamos agora. Terminou em julho, né? No período da pandemia. No período da pandemia, quando o negócio estava pegando no Brasil, principalmente lá em Manaus, nós estávamos treinando os missionários. Nós não estávamos isolados, nós estávamos em pleno trabalho de treinamento e de capacitação. Esses jovens aqui. Por causa do esforço missionário, nós temos plantação de igreja. A plantação de igreja, ela surge, irmãos, debaixo das árvores, nas canoas, ela surge nas roças. Por exemplo, através do relacionamento discipulador. O que é isso? Aqui, ó, enquanto
os ribeirinhos estão lavando roupa no rio, aqui chama-se giral, uma pequena ponte que eles fazem para lavar roupa. O que foi que aconteceu? Fui eu? Enquanto eles fazem esse tipo de... Os ribeirinhos lavam roupa no rio, tem um lá conversando com ele e o outro conversando com os filhos. E ali, nesse relacionamento comum, eles pregam o Evangelho. E nessa arte de pregar o Evangelho, igrejas estão sendo plantadas, igrejas estão sendo levantadas para a glória de Deus. Irmãos, e eu me lembro de um ribeirinho que perguntou de mim, de Marinalva. Hoje ele é missionário. Ele perguntou assim: pastor Donaldo, por que vocês esperaram tanto para trazer o Evangelho para nós? E eu queria perguntar para esta igreja, meus irmãos, por que a gente espera tanto para levar o Evangelho para os outros? Para chegar na comunidade desse irmão, nós temos missionários lá. São 2 dias de Manaus, mais 5 horas de canoa pequena para chegar nessa comunidade. Ele perguntou, por que a gente demora tanto? Passa para mim outro aí. Olha aí, ó. Então, do giral, da beira do rio, as igrejas vão nascendo. Pode passar. Olha aí, ó. São mais de 120 comunidades ribeirinhas, irmãos. Trouxe um pouquinho as fotos, senão vou passar a noite inteira aqui com os irmãos. O que era uma honra, mas não sei se os irmãos vão ter paciência, né? Mas presta atenção. Igrejas são seus missionários. Seus missionários. Missionários indígenas, missionários de todos os lugares, nessa área de plantação de igreja e revitalização. Crianças que estão ouvindo do Evangelho, porque você ora, porque você oferta. Eu queria fazer um desafio para os irmãos. Marinalva falou que a oferta salva vidas. Está aqui, ó, o maior exemplo disso. Não estou mostrando foto de 11 anos atrás, não, é atual. Essas igrejas funcionam, meu pastor. São seus missionários. Eu não botei a foto da Brandi, não, mas são 120 comunidades. Passa aí, querido, para mim. E por causa do esforço missionário, nós estamos treinando os jovens. Dia 31 de outubro, forma a turma da Brenda, turma 11, forma a turma da Brenda. Ali está a Brenda, aqui no meio. Ver se eu consigo, ver se eu não apago, né? Aqui, ó. Brenda é essa aqui, ó. A dupla dela é essa moça aqui, ó. As moças estão formando em missiologia e os homens em teologia. Uma parceria com o Seminário do Sul, do Rio de Janeiro, e eles fazem curso à distância. Eles ficam 4 meses na comunidade e vêm 1 mês para fazer teologia. Então, irmãos, isso é um milagre de Deus. Então, porque Ele me amou, eu multiplico. Não tem como ficarmos parados sem essa multiplicação, é uma ordem. Todo cristão, ele precisa dar frutos. A árvore, ela é conhecida pelo fruto que ela dá. A árvore, ela não foi criada para ficar estéril. É claro que tem algumas que são só sombras, mas o cristão, ele não é uma árvore sombra, ele é uma árvore frutífera. E quando ele obedece, Salmo 1 fala o seguinte, que ele é plantado junto a ribeiro de águas, e no seu tempo certo ele dá fruto, e tudo quanto ele faz, ele prospera. Os ímpios não são assim. O ímpio não prospera com multiplicação. Nós multiplicamos. Porque Deus nos amou primeiro. Isso é obra de amor. Esse amor de Deus foi plantado em nossos corações. Isso chama-se fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Eu amo. Logo, eu quero que os outros tenham a alegria da salvação que Ele me deu. Passa aí, querido. Nós temos a caravana missionária como fruto dessa multiplicação, porque Ele me amou primeiro. Irmãos, queria desafiar os irmãos a irem conosco. Se você é médico, se você é dentista, meu pastor, família pastoral, para passar 10 dias ou 15 dias no Amazonas, no barco missionário, indo nas comunidades ribeirinhas. A gente diz assim, eu vou cuidar dos outros, mas presta atenção, primeiramente Deus cuida de nós. Para ser missionário, Deus cuida de nós primeiro, depois a gente vai cuidar dos outros. A ideia do barco missionário é levar ação de compaixão e graça onde tem missionários, onde tem radicais nas comunidades. Então, trata do dente,
aplica remédio, dá remédio, enfim, da cesta básica, irmãos, é um trabalho lindo. Você precisa ver, está havendo um avivamento no Amazonas, um avivamento nas comunidades ribeirinhas, irmãos. Um povo menos evangelizado do Brasil hoje estão ouvindo do verdadeiro evangelho. Oi? O barco é dessa igreja. Sabe por que esse barco é dessa igreja? Porque ele é dos batistas. Porque quando você ora, quando você contribui, quando você envia, irmãos, é você que está fazendo isso. Por isso a gente não pode pensar que é lá longe. Não, é nosso. É nosso. Eu disse que eu sou seu missionário. E sou. Eu já cheguei aqui, já comi tanta coisa boa que o pastor me preparou com a esposa e a igreja. Olha, irmãos, estou em casa. Acho que eu vou ficar até mais aqui uma semana logo, né, meu bem, para abusar mais um pouco. Passa para mim, querido. Por causa porque ele me amou, eu multiplico, olha aí, multiplicamos também Novo Sorriso da Amazônia. Irmãos, agora nós estamos tratando o dente dos ribeirinhos. Nosso casal de dentista, André e Germana, que são os coordenadores do projeto, irmãos, deixaram lá em São Paulo o seu escritório consultório odontológico para ir para a Amazônia. Praticamente eles moram no barco. E ali, lá na Amazônia, irmãos, os dentes dos ribeirinhos eram assim, tudo podre, principalmente das crianças. Sabe o que é dente podre? E havia competição, pastor Isaías, de dente podre com as crianças. As crianças competiam assim, quem tem maior dente podre? Eles não falavam dente podre, eles diziam assim, dente prode. Ei, fulano, eu tenho mais dente prode do que tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoje, com o Novo Sorriso da Amazônia, a cada 10 comunidades, apenas 2 se vê com dentes podres, onde tem missionários. Olha, irmãos, isso é multiplicação. Isso é multiplicação. Multiplicar o amor de Deus, não só de palavras, mas com as atitudes. Multiplicar o amor de Deus com aqueles que de fato precisam. É isso que a igreja está fazendo, e a igreja pode melhorar. Nós podemos melhorar essa multiplicação. Quando nós olhamos para a nossa pátria, qual é o nosso sonho? O meu sonho, irmãos, olha, quando eu chegar lá no céu, primeiramente, quem eu quero ver, pastor, é Jesus, né? Coisa linda, primeiro que ele vai estar lá na porta logo, né? Ele é a porta, nem está na porta, ele é a porta. Ele vai nos dar as boas-vindas. Eu quero ver também Abraão, Isaac e Jacó, mas depois, se Deus me der o privilégio, eu quero ver depois de Jesus o Alcione, que ele não sabia o que estava fazendo, irmãos. Ele não sabia o que estava fazendo, ele não tinha ideia. Uma geração inteira foi mudada, por causa de um homem só, que decidiu multiplicar. Por causa do meu esforço missionário, eu oro e reparto. Vamos ler comigo? Salmo 88, 13, João 17, 20. Vamos lá? Eu, porém, Senhor, tenho clamado a Ti, e de madrugada Te esperará a minha oração. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim. Eu oro e eu reparto as bênçãos missionárias. Quando nós olhamos para a questão da oração, ela é muito mais profunda. Me lembro da história do bambu chinês. Sei quantos sabem a história do bambu chinês. O bambu chinês, durante 5 anos, ele cresce 5 centímetros. 5 anos. Para cima, ele cresce 5 centímetros. Porque para baixo, ele cresce 25 metros. Para baixo, sua raiz. Depois dos próximos 5 anos é que ele cresce. Por que isso, irmãos? Porque, segundo a história, lá na China, o inverno é muito forte, o verão é muito forte, as circunstâncias são muito fortes. Porque, primeiro, a raiz do bambu chinês. Porque, quando vêm os problemas, as adversidades, o bambu chinês, ele se curva. Mas a raiz dele profunda tem poder de mantê-lo de pé, de restaurá-lo, para ele ser melhor ainda. Por que eu estou contando essa historinha? Porque quando nós oramos, nossa raiz, ela precisa ser forte na oração.
Nossa raiz de intimidade, o que diz Salmo 8,17. Salmo 8,17 diz assim, ó, eu gosto das versões mais antigas, porque na versão antiga diz assim, eu amo os que me amam, aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Jeremias 29,13, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo vosso coração. 2 Crônicas 7,14, e se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer nesse lugar. A oração, quando eu oro, mas não uma oração superficial, quando a minha raiz está firmada no Senhor, pode vir o que vier. A única coisa que os problemas me fazem, sabe o que o problema me faz quando eu tenho intimidade com Deus? Ele faz eu me curvar, mas de joelho, diante do meu Deus. E quando me levanto, não me levanto para vencer, já me levanto como vencedor. Porque com Cristo é vencer ou vencer. Aí me lembro, sabe de quem? De um jovem chamado Davi, com seus adolescentes ali. Quando o gigante olhou para ele, os irmãos sabem da história, o gigante Golias olhou para ele e riu. Ele zombou, porque ele não conhecia o Deus de Davi. Tu vens a mim com pau e com pedra, sou eu algum cão? E riu, amaldiçoou Davi. Davi disse assim, olha, tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus do exército de Israel a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou te ferir e vou cortar a tua cabeça. E toda a terra vai saber que é Deus em Israel. Para que todo o povo saiba que o Senhor luta não com espada, não com lança, pois do Senhor é a guerra. Quando o mundo olha para nós, eles veem um homem só. Mas por trás de toda essa história, a nossa raiz está em Cristo. Quem luta as nossas guerras é o Senhor. Quando eu oro, irmãos, é porque eu conheço quem é Deus. Quando eu me curvo diante do Senhor, eu estou me curvando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses, daquele que abre e ninguém fecha, de que fecha e ninguém abre, daquele que era, que é e que sempre será, do grande eu sou, Jeová Rafá, Jeová Jirê, Shalom, Adonai, Kadosh, Roi, El Elyon. Ah, meus irmãos, o mundo, o Brasil precisa saber que há Deus nas igrejas. E que Ele luta as nossas guerras. Pois a Deus, irmãos, quando nós nos curvamos diante dEle, Ele luta por nós. Por isso que lá na Amazônia, o diabo tem caído por terra. Porque, irmãos, eu e Mari, nós não somos fraquinhos. Mas, olha, o joelho funciona. Eu aprendi a orar vendo uma mãe simples, que aprendeu a amar a Deus de joelho. Quando casei com a Marinalva, conheci uma sogra, irmã Raimunda, que hoje está na glória. Uma mulher de oração. Lá no Radical Amazônia, nós vivemos orando. O Radical Amazônia, regra número 1, é orar. Por isso, queridos irmãos, quando eu entendo que Ele me amou, eu o amo, eu quero estar perto dEle. Pastor, hoje eu amo mais Marinalva do que antes, mas quando nós namorávamos, que a gente não tinha tempo, né, bem? Eu dava um jeito de pelo menos 10 minutos por dia ficar junto. Olha, eu virava Manaus para ficar perto da Marinalva. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente gosta, a gente quer estar perto, não é verdade? Irmãos, quando eu me aprofundo nessa palavra, eu quero estar próximo de Deus. Por isso, presta atenção, irmãos, olha só, que muitos cristãos não gostam de ler Bíblia nem oram, sabe por quê? Porque não tem intimidade nenhuma com Deus, conhece um Deus superficial, só é um Deus religioso. Não. Deus, Ele é muito mais próximo, irmãos. Deus, ele é Deus presente, Ele é Deus de perto e não de longe, né? Porque Ele é Deus de perto.
Ele não é um Deus lá no céu, o meu Deus está no céu, mas Ele também está aqui, Ele se revela aqui, e por isso eu reparto o que tenho, eu procuro saber o que o meu irmão está comendo, está bebendo, se ele está com saúde, se ele está bem, eu ligo para ele. Hoje a nossa geração não está nem aí para ninguém. Ninguém liga para ninguém, a gente vive no Zap, no Facebook, mas só postando coisas que não interessam. Ninguém liga para o irmão: irmão, você comeu, você bebeu, que café tu tomou hoje? Você está bem, está com saúde? Na pandemia, a pandemia nos isolou mais, porque, irmãos, nós não temos relacionamento com Deus. Logo não vou ter com meu irmão, eu não vou repartir com ele. A chance de mudar a história é agora, o milagre é agora. Precisamos de um avivamento dentro dos nossos corações, senão o diabo vai rir à toa, ele vai rir, ele vai achar que você é um Zé Ninguém. E nós não somos Zé Ninguém. Nós somos de Deus. Nós somos do Senhor. E por isso eu vou amar as pessoas. Queria desafiar essa igreja. Pastor, a hora está voando aqui rapidinho. Deixa eu te falar, você tem repartido as bênçãos com os outros? Pode passar, irmãos. Olha como os irmãos têm repartido. Eu queria ler essas duas frases para me mostrar as fotos. Adoniran Judson, missionário da Birmania. Essa frase me impacta. Diz assim, muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com os seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com seus joelhos. Pula para mim, passa para mim. Billy Graham. Pastor Billy Graham diz assim: ajoelhe-se e ore, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Não posso descrever para você a alegria e a paz que Ele dá como resultado da rotina diária que você tem com Deus. E quando eu oro, eu reparto. Passa para mim aí. Irmãos, dezenas de batismos, meu pastor, tem acontecido na Amazônia. Gente, olha, antes era só eu que batizava, agora os novos pastores, a nova geração tem batizado. Irmãos, eu já não sei mais quem. Os meninos me mandam foto: pastor Donaldo, olha aí, batizamos 20, batizamos 10, batizamos 5, batizamos 1. Casamos aquele casal que estava há 30 anos, amaziado com a esposa. Pastor, ele ouviu do evangelho e, pastor, diga lá para os batistas. Eu vim dizer para você isso, querido. Eu vim dizer para você isso, para que o nosso bolso continue convertido. Pode passar. Diversas comunidades recebendo pessoas sendo batizadas no Rio Negro, Solimões, Amazonas, espécie de rios aí. Pode passar, querido. Diversas comunidades. Eu queria encerrar antes contando uma história que aconteceu comigo com a Marinalva. Deixa essa foto para a gente até o final. Na coordenação do Radical Amazônia, nós somos responsáveis por comprar alimento e, durante os 3 meses, tudo que o Radical precisa, somos nós que cuidamos. E Deus nos deu uma lancha boa, um 115, um voador daquele que desliza bem no Rio Negro. Nós estávamos indo para Manaus para comprar alimento, e iam conosco alguns missionários. Escureceu tanto o Rio Negro, naquele momento, a gente chama vento de cima. O vento de cima veio tão forte que a gente não conseguia enxergar nada na nossa frente. Nada. Escuro, escuro, escuro. E as ondas, as ondas a gente chama de banzeiro. Banzeiro. Só que a lancha não conseguia andar porque o banzeiro era muito forte. Irmãos, a lancha foi colocada em ponto morto e mal andava. Nessas horas, o Marinalva sempre anda do meu lado. Segurei na mão da minha gatinha, sabia? Irmão, desculpe, mas é assim mesmo, tá bom? Eu dificilmente vou chamar a missionária, é meu amor, tá bom? Aí segurei na mão do meu amor. Aí eu perguntei: amor, quantos batistas estão orando por nós agora? Quantos batistas estão orando por nós agora? A gente achava que ia morrer, né, bem?
Olhei para os missionários atrás, pastor Isaías, tudo com medo, porque a gente tem medo, sabia? O medo faz parte. Muita chuva, raio, escuro para um lado e para o outro, isso é hoje. Segurei na mão da minha namorada. Aí o Espírito Santo me deu assim, uma força para dizer assim, olhei para trás e disse, irmãos, não se preocupem, os batistas estão orando por nós. Alguns minutos depois, passou o temporal. Quando nós chegamos no porto de Manaus, nós descobrimos que na nossa frente uma lancha com 40 turistas naufragou. Só os bombeiros tentando achar sobreviventes. E Deus nos poupou. Mas eu queria perguntar para os irmãos. Naquela hora, eu me lembrei muito da oração da igreja. Quantas vezes nós vamos dizer que a gente vai orar pelo missionário, a gente manda aquela mãozinha assim, né? Aí não ora. Não ora. Eu queria desafiar para a sua igreja. Hoje você nos conhece, está conhecendo a mim e o Marinalva. Somos seus missionários, queridos. Eu não gostaria de sair daqui, hoje à noite, de Pouso Alegre, sem saber quantos oram. Os próximos 11 meses serão no anonimatos. Mas agora dá para mandar pelo menos uma vez por mês pelo WhatsApp uma mensagem, né? Quando chegar em Manaus, uma vez por mês dá para mandar sobre o que está acontecendo ali no Amazonas. E aí, pastor, eu queria desafiar os irmãos. Esse aqui é o plano de adoção missionária. Você pode adotar orando. Se você permitir, nós estamos criando um grupo de WhatsApp só para informar o que acontece no Radical Amazônia. Então, eu queria perguntar para os irmãos, se você quer ir conosco orando. Você pode ir conosco orando, se preenche aqui orando, intercedendo. Você pode contribuir, R$30 a gente vai num lanche e gasta 50, 70, não gasta pouco. Vamos comprar alguma coisa, a gente compra o melhor. Irmãos, com R$30 você manda a eles. Olha, eu não vim pedir aqui 1 centavo, pastor Donaldo, me dê recurso. Não. Estou dizendo, irmãos, seus missionários. Nós temos agora 5 candidatos radicais para a 18ª turma que não tem sustento nenhum. E por eles, eu tenho coragem, irmãos, de dizer, sustente seus missionários, porque são missionários da sua igreja. Então, você pode ir intercedendo, preencha aqui tudinho. Você pode ir contribuindo, e você pode ir como missionário. Pastor Donaldo, eu quero ir para a Amazônia, hoje o Senhor falou, Deus falou comigo também, e eu quero ir para a Amazônia, põe aqui também. Mas o meu maior desafio, meus irmãos, é para quem ora. É para aqueles que vão orando. Quantos vão conosco orando? Levante a mão. Amém? Então não abaixe a mão. Vou pedir para minha esposa levar para você aí. E pode ajudar a irmã Ivone aqui, a Marinalva? Não abaixe a mão. Você preencha como intercessor. Ponha visível. Se você pôr com letra de médico, eu não vou entender. Tá bom? Então, escreva visível e ponha intercessor. Se Deus falou no seu coração e você quiser contribuir, você ponha contribuindo com 30, 40, 10, 20, não sei. Não é obrigado. E se Deus falou contigo, você quer ir para o Amazonas, me procure lá fora que a gente já pega seu nome. Queridos irmãos, muito há por fazer. Nós precisamos de 8.000 missionários na Amazônia, só para a comunidade ribeirinha. E eu queria me despedir agradecendo o carinho dos irmãos, porque Ele nos amou primeiro. Eu sou fruto de amor. Olha, irmão, você olha para mim. Eu sou fruto de amor. Marinalva é fruto de amor. Os irmãos são fruto de amor. Alguém falou de Jesus para nós, porque Deus nos amou. E coisa linda. Pastor Isaías, se Deus me permitir voltar aqui no futuro, não sei quando, mas voltar e dizer para os irmãos, lembram no dia 15, que a gente foi lá no dia 15 de 2020, que nós fomos lá na Igreja Batista Betel de Pouso Alegre? Lembra que nós contamos? Hoje nós queremos trazer mais resultado para vocês. Eu estou muito animado, meus irmãos, muito animado. A crise não para a alegria do meu coração. E estamos dispostos, sim, isso não é um chavão, estamos dispostos, sim, a dar a vida pela causa. Eu agradeço, eu queria orar com os irmãos. Você que pegou esse papel, levante a mãozinha, só para o pastor orar. Levante a mãozinha. Deus querido, quero te apresentar aqui os meus irmãos da Igreja Batista Betel em Pouso Alegre. Oh, meu Deus, obrigado pela vida do pastor Isaías, da irmã Ivone, pela vida dos meus irmãos que agora estão se comprometendo em orar, em contribuir, em ir. Deus, que as bênçãos do Senhor que enriquece, jamais falte no seu celeiro, meu Pai.
em nome de Jesus. Deus querido, que cada irmão seja inundado pelo poder do Teu Espírito Santo ainda mais. Senhor, eles estão se comprometendo em orar por nós e estamos apresentando diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, que eu ainda queria falar mais uma hora, mas já vi os irmãos querendo dormir aí, eu vou parar. Meu pastor, muito obrigado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor, fica aqui. Eu estava conversando com a irmã Marinalva ali, e ela disse o seguinte: para ir para o Amazonas tem que saber nadar, né? A gente ensina lá. É. Não sabe, a gente ensina. A gente ensina, né? Estava até conversando com a minha esposa, em janeiro, vamos tirar alguns dias de férias, nós vamos para Manaus. Beleza. Acho que a gente vai levar uma irmã também, que ela gosta muito do projeto. Nós vamos em 3. Nós vamos em 3. Tá? Depois a gente vai conversar e vai ser bom estar ali em Manaus. Pastor, fica muito feliz. Eu estou feliz. Com certeza nós vamos levantar uma oferta missionária. A irmã Isabel vai estar nos ajudando. Todo domingo nós vamos estar falando de missões. Domingo de manhã e domingo à noite. Nós gostaríamos de orar por vocês. Né, irmã Marinalva, vem aqui. Nós vamos estar orando. Muito obrigado. Fomos alimentados. Né? Quando você falou que no treinamento, na época da Covid, você estava em treinamento, as igrejas não estavam em treinamento, né? Nós estávamos recolhidos. E muitos crentes estão recolhidos ainda, não estão treinando, né? E que Deus tenha misericórdia de nós, né? Amém? Quero comer a galinhada lá em Manaus. Tá? E peixe também, né? Vamos fazer o peixe lá. Nós vamos, né, bem? Em janeiro, nós vamos ver se a gente leva a nossa irmã Isabel, que gosta muito de projeto missionário, para Manaus também. Vamos lá, estaremos lá tranquilos. Né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do teu servo aqui, da tua serva também, ó Deus, como nós fomos alimentados e impactados, ó Deus, com a tua palavra. Pai, como nós precisamos falar de Jesus. Nós estamos frios, nós estamos apáticos e até com medo, ó Deus, de falarmos do Senhor. Temos feito tantas coisas, ó Deus, mas não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. E, ó Pai, quando nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós estamos em pecado. E nós aqui, ó Pai, queremos pedir perdão. Perdão porque a nossa igreja tem falhado nisso. Nós temos falhado em não pregar o Teu Evangelho. Nós temos falhado em não pregar aos vizinhos, nossos vizinhos. E, ó Pai, por isso nós estamos fracos. E, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Renova a Tua igreja. Aviva a Tua obra aqui, Senhor. E, ó Pai, os que estão com medo ainda, ou até mesmo desanimados e fracos, ó Deus, que só possa ter misericórdia, Senhor. Sabemos que isso, pelo que foi falado aqui, não é empecilho de nós virmos à casa do Senhor. Ó Deus, clamamos por misericórdia, Jesus, porque nós somos falhos, ó Deus. Nós estamos falhando com o Senhor, nós estamos falhando com a Tua obra também, ó Deus, a começar pela minha vida. Tenha misericórdia de nós. Obrigado, Deus, pela visita dos Teus servos aqui, ó Deus, como nós fomos alimentados, ó Deus. Como nós saímos daqui, ó Pai, renovados e avivados com o nosso compromisso com o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser uma igreja desafiadora. Retira de nós tudo aquilo que tem impedido o avanço da Tua obra aqui também, Senhor. Sabemos que o Senhor já está trabalhando nessa pandemia. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pastor, muito obrigado. E não esqueça de mandar o meu abraço ao pastor Joactan, lá em Manaus, né? Amém? Que Deus assim nos abençoe. Que alegria! Estamos vibrando mais uma campanha de missões nacionais para avançarmos na obra, na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E como é bom fazer campanha de missões nacionais! Como é bom nos envolvermos numa campanha, orando, mobilizando, ofertando, despertando vocações com o objetivo de alcançar todos com o Evangelho de Cristo Jesus. Alcançar todos com o nome poderoso do Senhor Jesus. Nome que transforma. Por isso precisamos continuar avançando. Contamos com você, pastor. Com você, meu irmão, minha irmã, promotor de missões. Com você, Igreja do Senhor Jesus. Contamos com todos vocês para continuarmos avançando e anunciando a todo o Brasil que Jesus Cristo transforma, que Ele nos amou e por isso nós amamos. Que coisa linda! Nós não podemos recuar. E nós, meus irmãos,
temos a bênção, o privilégio da missão de multiplicar discípulos. Ele nos enviou. Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele nos enviou. Nós temos a linda missão, o privilégio de multiplicar discípulos. Por isso que estamos envolvidos em mais uma campanha de missões nacionais. E eu não tenho dúvida, esta campanha será uma bênção para a glória de Deus. E muitas vidas serão alcançadas. O trabalho missionário continuará avançando e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Estamos juntos, batistas brasileiros. Estamos juntos, igrejas do Senhor Jesus. Pastores, estamos juntos. Vamos avançar. Vamos proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Vamos fazer a obra com alegria. Vamos orar, compartilhar, repartir. Vamos multiplicar discípulos. Vamos amar as pessoas. Queridos irmãos e irmãs em todo o Brasil, obrigado por fazer parte desta obra maravilhosa de avanço missionário em nossa pátria. Que Deus continue nos abençoando e abençoe a campanha na sua igreja, na sua congregação, e muitas vidas serão abençoadas e o nome do Senhor Jesus glorificado. Estamos juntos e vamos avançar, porque Ele nos amou primeiro.